Pai do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, satisfação imensa estar mais uma vez aqui nesse programa Missão Transcultural, que vai ao ar todas as terças-feiras. Lembrando que hoje é uma edição especial que estamos aqui nessa noite, quebrando o protocolo das terça-feiras, das 21 às 22. E nessa quinta-feira estamos aqui para a honra e glória do Senhor, com uma edição especial que estará nos dando o prazer estará dando um breve relato daqui a pouquinho. O pastor Alceu, juntamente com sua esposa, estará conosco nessa noite, nos dando um privilégio do seu breve relato de testemunho incrível e impactante para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Seja bem-vindo nessa noite conosco, que vos fala, missionário Adriano Ribeiro. Estarás conosco até às 21h30, se assim Deus permitir, com o programa Missão Transcultural, que vai ao ar todas as terças-feiras. De antemão, já quero, antes de fazer uma oração aqui, quero apresentar já os nossos nobres que se encontram conosco nessa noite. Quero mandar o meu abraço aqui em especial para todos aqueles que já se encontram conosco na live. Muitas pessoas não sabiam, né, do programa de hoje, mas vão ficar sabendo agora, aqueles que já conhecem o nosso programa Missão Transcultural, sabem que vai ao ar todas as terças-feiras, mas hoje estamos numa edição especial. É isso aí, meus amados irmãos, você está conosco já através do aplicativo também, você que está nos ouvindo através do aplicativo no áudio, seja muito bem-vindo nessa noite, em nome de Jesus. Quero mandar meu abraço especial para todos os pastores da Assembleia de Deus, especialmente o pastor José da Amarante, presidente, e os demais obreiros em Cristo Jesus, pastor o servo do Senhor Jorge Adilson, também ali da congregação do centro, onde estou colaborando pela graça e misericórdia do Senhor. É isso aí, o programa Missão Transcultural tem como enfoque a conscientização missionária. É isso aí, como assim, missionário Adriano, conscientização missionária? É isso aí, às vezes precisamos ouvir a respeito de missões, precisamos ser conscientizados. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu a ordem que temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e temos que também ser as suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse é o objetivo do programa Missão Transcultural, para que esse programa possa conscientizar através dos relatos dos missionários e pastores que são entrevistados aqui no estúdio, diretamente do estúdio, e também aqueles que são entrevistados em outras nações pela graça do Senhor, como tem passado alguns meses já que temos esse programa, e tem passado por aqui inúmeros servos do Senhor nos dando breves relatos a respeito das missões transculturais. Quero cumprimentar aqui meu nobre colega, amigo, companheiro de milícia, Henrique Gomes. Satisfação, Henrique, estar mais uma vez aqui. Muito bem, paz do Senhor, irmão Adriano, satisfação é toda nossa, estamos aqui mais um dia, hoje em especial, né, quinta-feira, geralmente não estamos aqui, mas hoje abrimos uma exceção e vai ser muito gratificante, muito abençoador nas nossas vidas, esse testemunho aí do nosso pastor Alceu Dias, que vai estar conosco aqui, já está aqui, né, daqui a pouquinho vai estar contando para nós essa bênção na sua vida. Amém. É isso aí. Esse foi o nosso nobre colega Henrique Gomes. Obrigado, Henrique, pela sua deixa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. De antemão, já quero apresentar, Henrique, nossos convidados especiais, posso dizer, ilustre, pela graça do Senhor. Me sinto honrado de estar aqui nessa noite, juntamente com esse casal abençoado por Deus, tão querido pela igreja, não só de Bento Gonçalves, Campo Região, mas também de outros estados, como Santa Catarina, que daqui a pouco ele estará dando um breve relato. Pastor Alceu Dias, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. É um prazer imenso ter a sua pessoa aqui nessa noite, amém? A paz do Senhor, missionário Adriano Ribeiro, para nós é uma alegria, honra toda nossa de estarmos aqui participando desse programa, tendo o privilégio, a oportunidade de nós darmos um breve relato do nosso ministério, que Deus tem colocado no nosso coração, e também do nosso testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, que nos deixa muito grato, feliz e honrado. E hoje se cumpre mais um dos propósitos que fiz, de dar o meu testemunho a tempo e fora de tempo, em todo lugar onde me derem oportunidade de falar, quero testemunhar do milagre que Deus fez na nossa vida. Oh, Deus é fiel. E assim que você terá todo o tempo do mundo nessa noite, pastor, você é um nosso convidado ilustre, juntamente com a sua esposa que lhe acompanha, posso dizer, pastora Elida Dias, paz do Senhor, serva do Senhor, seja bem-vinda. Boa noite, na paz do Senhor, missionário. É uma alegria poder participar aqui nesse programa. Glória a Deus. Falar da grandeza do nosso Deus para todos que estiverem ouvindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, fique à vontade.
aqui é, posso dizer, a casa de vocês também. Vocês são convidados ilustres nessa noite. Lembrando que o pastor é o terceiro vice-presidente daqui do campo de Bento Gonçalves. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa noite. Pastor, geralmente eu sempre leio um versículo e oro, mas eu gostaria que você lhe daria a honra para que você pudesse ler algo da parte de Deus e fazer aquela oração para nos abençoar nessa noite, amém? Amém. Vamos estar lendo Isaías capítulo 53, versículo número 4 e o versículo número 5 e 6. Amém? Para a base também, depois do nosso testemunho. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Graças a Deus. Vamos estar orando então. Justamente eu tinha marcado esse versículo, pastor, olha aqui. Isso não é cristocidência, né? Tinha marcado esse versículo para ler. Marquei. Deus me assentou esse texto no coração. Verdadeiramente Ele tomou sobre si Tremendo. as nossas enfermidades. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Amém, Senhor. digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, queremos nesse momento adorar o Teu nome. Verdade. Glorificar a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pelo Seu cuidado, pela Sua misericórdia, pela condução, Senhor, deste programa, Senhor, Verdade. até mesmo na palavra do Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, da Tua Aleluia, graça sobre Senhor. nossas vidas, nos orientando, nos instruindo, Verdade. aquilo que é necessário, aquilo que for da Sua vontade falarmos Aleluia, nesse lugar. Senhor. Pai amado, abençoa este programa, Senhor, a direção desta rádio. O missionário irmão Adriano, Teu servo que está na Senhor. frente deste programa, derrama das Tuas bênçãos, da Tua graça, da Tua Aleluia, unção Senhor, pela e Tua seja conosco, Pai. É a nossa oração no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. É isso aí, meus amados irmãos de Cristo Jesus. É o programa Missão Transcultural e temos a honra desse casal abençoado aqui, tão querido pelo campo de Bento Gonçalves, região e também outros lugares mais que eu creio que onde eles têm passado e deixado a sua marca, a marca de Cristo Jesus. Acabei de comentar com o pastor aqui que não foi coincidência, foi cristocidência. Tinha marcado lá em casa justamente para ler o mesmo versículos, o mesmo capítulo da palavra do Senhor e o pastor justamente escolheu essa mesma passagem. É sinal que Deus está conosco aqui no Glória a comando Deus. desse programa e na direção do seu testemunho. Primeiramente quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade que Deus nos dá de poder estar aqui nesse meio de comunicação, nessa rádio, podendo dar o nosso testemunho, também um relato da nossa trajetória. Viemos para essa cidade na década de 90, saímos do estado de Santa Catarina, da cidade de Chapecó, para vir para essa cidade para trabalhar e servir o Senhor. Glória a Deus. E no momento nós viemos para cá com um convite para trabalharmos numa empresa, administrar um frigorífico, e foi uma bênção. E aqui nós fixamos residência juntamente com a minha esposa, veio eu e minha esposa e meus 2 filhos, a Ana e o Mateus. E aqui fixamos residência, servindo ao Senhor, ao lado do pastor Sebastião Gabriel de Vargas, naquele tempo. Logo o campo tinha sido emancipado. E aí nós tivemos o privilégio de participar das diretorias ali do início do trabalho, como secretário. E depois de um tempo passamos numa troca de pastor, jubilação do pastor Vargas, e veio o pastor Foreni. Servimos a Deus ao lado do pastor Foreni por muito tempo, e nesse tempo começamos também a atender congregação ali no bairro que hoje se chama Fátima, mas era Santa Helena 3. E ali nós começamos a atender uma congregação, pequena congregação, num ambiente, no primeiro andar de uma casa, com 5 membros. E ali começamos a trabalhar com muita dedicação e empenho, e Deus nos forjando, nos instruindo, nos capacitando. E desse pequeno trabalho,
nós tivemos a evolução para 3 congregações. Olha que bênção. Santa Marta, Santa Helena 3 e Santo Antão. Meu Deus. E um trabalho muito abençoado. Depois de um certo tempo, nosso pastor-presidente sentiu de fechar a congregação do Santo Antão, mas ficou 2 grandes congregações muito abençoadas. E com o passar do tempo, houve uma troca de pastor. O pastor Forenir assumiu Santa Maria e o pastor Eliezer veio para Bento Gonçalves, e ele nos convidou a sair do trabalho, que já passavam de 10 anos e meio atendendo aquela congregação. E ali nós somos sempre muito obedientes, submissos, aceitamos, e ele nos tirou, transferiu para a sede, ficamos ali na sede por 6 meses, ele colocou um outro obreiro que ele trouxe naquela congregação. E viemos para a sede com a minha esposa e meus filhos, e ali ficamos por 6 meses, e logo após tivemos, pelo mesmo pastor Eliezer, um convite para assumir a congregação do bairro Zate. E ali nós fomos atender aquela congregação, e Deus nos honrou e nos abençoou ali naquele lugar. Começamos com poucos membros, tinha 11 membros na época, e Deus nos honrou. Conseguimos, por bondade e misericórdia de Deus, construir aquele lindo templo juntamente com os irmãos daquela congregação, daquele bairro, que eu digo que o povo do bairro Zate é um povo honrado, um povo de fácil condução, e um povo também que abençoador, pronto a cooperar, pronto a contribuir, pronto a ajudar. E eu louvo a Deus ali pelos irmãos e até mesmo o bairro Zate, porque pessoas não cristãs nos ajudaram naquela obra. E isso nos deixa muito importante. Ficamos ali por quase 7 anos e depois fomos convidados a vir também para o bairro Fátima. E ali servimos ao Senhor por mais 2 anos completos. E foi uma bênção. Mas nessa trajetória a gente pôde ajudar a construir, reformar algumas igrejas e fazer alguns trabalhos em prol do campo, sendo útil na obra, sempre obediente ao lado do nosso pastor. Hoje eu sou muito grato pela vida do pastor José Amarante, nosso muito digno presidente desse campo de trabalho, um homem sábio, um homem manso, um homem que nos ensina, um homem que nos apacenta com carinho. Que bênção, é verdade. Ao lado da sua esposa, a irmã Isabel. Quero louvar a Deus também pela diretoria da igreja. Amém. E os meus companheiros, dirigentes de congregação. Eu sou muito grato e tenho sempre orado pelo campo do Bento Gonçalves. É uma trajetória muito linda, um trabalho que Deus nos deu o privilégio de fazer nessa cidade, nesse campo de trabalho. E eu sou muito feliz e muito honrado. Eu posso dizer que muitas almas ganhamos nessa cidade, muitas almas nós visitamos, casas que foi visitado. Tem um ministério de visita, eu gosto de visitar. Eu acho que a minha sala pastoral, ou a minha sala de visita é a sala do irmão, da irmã. Oh, maravilha. Ou da pessoa que está precisando de uma visita. Então isso é muito importante. O senhor tem uma ideia, eu nem estou bem recuperado ainda. Agora há pouco, foi terça-feira que ganhamos alta, né? E eu já fiz, depois desse evento que aconteceu comigo, desse trabalhar de Deus na minha vida, no meu ministério e na minha saúde, eu já devo ter feito umas 5, 6 visitas. Olha só. Porque amo visitar, amo falar do amor de Cristo. Então é um relato, irmão, não sei se o senhor tem mais alguma coisa que o senhor quer que eu acrescente, o senhor pode falar? É interessante, pastor, fazendo um parênteses aqui da sua narrativa em relação do seu chamado, principalmente vindo de um outro estado, Santa Catarina, na cidade de Chapecó, né? Vocês vieram no ano de 1997, e aí vocês vieram também com o intuito no âmbito secular, mas sempre com a visão de reino, ou seja, o servo do Senhor, ele é assim, onde Deus manda ou envia ou guia, a pessoa tem que ir com esses 2 intuitos. É uma balança espiritual, ou seja, o mundo secular tem que estar em paralelo com o chamado. Nós que temos chamado, eu digo nós, que pela graça preguei em algumas nações da América Latina, abri algumas obras em alguns países, mas falando do seu chamado, é interessante a narrativa que o senhor acaba de relatar em poucas palavras e um breve relato de palavras coerentes, sábias,
eu posso analisar, pastor, e posso analisar e enfatizar duas palavras resumindo o seu breve relato do seu chamado como um homem que Deus chamou para desbravar e para que seja florescedor na obra do Senhor. Uma coisa é a gente fazer a obra do Senhor e parece que não anda, parece que não floresce, mas seu breve relato que o Senhor me deu pela manhã e agora novamente esse breve relato, eu posso analisar que Deus lhe chamou como um desbravador. E o desbravador, Henrique, ele é incrível que o desbravador ele tem funções específicas. Funções específicas de abrir obra, funções específicas de arrancar toco, como disse no âmbito espiritual, como se fosse João Batista. João Batista preparou o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo o seu chamado como isso, como um homem de Deus desbravador. O homem desbravador, às vezes, ele sofre calúnia, sofre difamações, sofre perseguições, sofre, às vezes, solidão no campo. O homem desbravador, a mulher também desbravadora, junto com o pastor, a sua esposa também, a serva do Senhor, a pastora Hélida Dias. Eu creio que vocês devem ter passado um vale, não só agora, mas no decorrer dessa história, devem ter inúmeras experiências, que eu creio que o tempo é muito curto para contar todas, porque nós queremos enfatizar o seu testemunho, mas eu posso ter certeza que tudo que o Senhor passou durante de lá até aqui, nada é em vão. O apóstolo Paulo ele é enfático dizendo que tudo que fazemos na obra do Senhor, nada é em vão. O apóstolo Paulo é um dos servos do Senhor que sempre enfatizava a respeito da obra e do chamado, da obra e do chamado. E me chama a atenção quando ele fala aos Coríntios, olha, irmãos, nada é em vão. Se você fizer qualquer coisa para o Senhor, nada é em vão. Eu creio, pastor, que eu posso, sem medo de errar, intitular o seu chamado como um homem de Deus desbravador e um homem que floresce na obra do Senhor, porque quando há almas, quando há vidas se rendendo aos pés do Senhor, primeiramente, o que eu posso também analisar antes que viesse esse ímpeto de desbravador e de florescedor na obra do Senhor, primeiramente eu vejo no Senhor, até a maneira de falar, é o amor pelas almas. Sem amor não tem como fazer nada, né, pastor? Sem amor pelas almas, pelas vidas, não tem nem como a gente ser persuasivo da sabedoria humana, mas sim o Espírito Santo ele nos impulsiona através do amor, pois o amor, se a gente não tiver amor, eu tenho renunciado a algumas coisas na vida por amor às almas lá fora, mas quando o Senhor fala, o seu relato, eu sinto esse amor. Eu sinto aqui, eu creio que o Henrique também está sentindo o seu amor. O Senhor acabou de falar que recém saiu do hospital, recém teve alta, mas o Senhor já está fazendo algo para Deus. E a sua sala pastoral é a sala de cada irmão que você visita, que o Senhor visita juntamente com a sua esposa. Isso é louvável, isso é para a honra e glória do Senhor. Você que está ouvindo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, são exemplos que nós temos que pegar para nossas vidas, exemplos de amor. O senhor me relatou a respeito do seu trabalho em cerca de administração de empresa, né, pastor? Isso. O senhor poderia estar muito bem, tranquilo na sua casa, sossegado, somente congregando juntamente com sua esposa também, que também é administradora de empresa, mas vocês têm esse amor e sai do comodismo. Eu gostaria que você relatasse algo, ou falasse algo, daqui a pouquinho também a serva também poderia falar nessa temática também a serva, a respeito disso. Sair do comodismo, vocês poderiam estar tranquilos, cômodos, uma vida tranquila, sociável, mas vocês não querem isso, vocês querem fazer algo para Deus. Poderia falar alguma coisa a respeito disso, pastor, por gentileza? Meu amado missionário Adriano, olha, eu nessa cidade, nós viemos para cá com... eu tinha o 3º grau e a minha esposa também. Segundo grau e ela segundo grau também. E nós viemos para cá com o intuito também de servir ao Senhor, de trabalhar e estudar. Então, como a situação financeira não era muito boa, então a minha esposa foi para a faculdade primeiro, se formou primeiro em administração e com a habilitação para direito. E logo após que ela se formou, eu ingressei fazendo administração. Que benção. E então, nesse período que eu estudava, fazia faculdade, teve semestres, teve ano que eu fazia até 5 cadeiras. Olha, fazia completo. Eu nunca deixei de atender congregação, nunca deixei de visitar, não perdia culto. As reuniões que tinha na sede, que eu sempre frequentava, e trabalhava. E eu administrava uma empresa, era gerente, administrador de uma empresa em Bento Gonçalves, e essa empresa, ela
ela funcionava dia e noite. Olha que E então até quase meia-noite estava ali, tinha pessoas trabalhando, e após a meia-noite entrava período de controle de alarme. Então, nós éramos chamados a qualquer momento. Então, eu trabalhava o dia todo e trabalhava também à noite, se precisasse, se for chamado, despertava o nosso relógio, o nosso telefone, e nós tínhamos que vir para a empresa. E atendia a congregação, fazia visitas, ganhava alma para Jesus, o trabalho crescia e estudava. Olha só. Estudava. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma prova de contabilidade. E era muito difícil, era só 3 questões. Era 3 folhas frente e verso, 3 questões. E eu não conseguia estudar, porque eu estava trabalhando e eu tinha compromisso na igreja. E eu orei a Deus. E cheguei naquela prova e fiz aquela prova. E Deus me deu uma clareza, Deus me deu um brilhantismo na mente e eu gabaritei aquela prova. Tremendo, olha. E eu dei esse testemunho na igreja. Tremendo esse testemunho, olha. Nunca deixei E nesse interim, nesse meio tempo, no ano de 2011, passamos por um vale juntamente com a minha esposa, que não desejamos a ninguém, mas agradou o coração de Deus nos provar naquele ponto. Meu filho, 18 anos e 8 meses, trabalhava, era segundo líder dos jovens, tocava num conjunto também da igreja, muito empenhado, e estava muito próximo, faltava 10 dias para o encontro de jovens. Ele estava numa peça que ia ser apresentado, mas numa quinta do dia 22 de setembro de 2011, ele estava voltando para casa e sofreu um acidente. Um carro meio que desgovernado, cortando a curva, pegou meu menino e ele veio a óbito no local na hora. Menino com toda a vida, com toda a saúde. Logo a minha filha também casou, então ficamos só eu e a minha esposa. Mas nunca desistimos, eu não desisti, não parei de atender a obra do trabalho, não parei de trabalhar. E eu costumo dizer que eu me enterrei na obra de Deus e no meu trabalho. Olha só. E Deus nos fez vencedor, sofremos, a minha filha logo casou e trocamos de morada porque não conseguíamos ficar naquela casa, porque a falta, a saudade, tudo era muito angustiante. E aí seguimos trabalhando e viemos a este lugar para trabalhar na obra de Deus, trabalhar materialmente e também para servir o Senhor da forma que era necessário e estudar. E eu me lembro que uma vez eu estava num culto e eu estava sentado bem no meio. E um pregador que eu nunca mais vi, ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, não sei quem é. Ele mandou eu levantar e disse: a faculdade que está fazendo não a usará no material, mas na minha obra. Meu Deus, me arrependo. Dali a pouco, a minha esposa sentiu de encaminhar a minha aposentadoria. Olha só. E depois de alguns meses veio um envelope pardo, chegou na minha mesa, eu peguei, abri e liguei para ela: estou aposentado. Olha que... E logo encaminhou-se a minha saída, ali Deus preparou tudo. Saímos do trabalho e fomos trabalhar só na obra de Deus. As portas se fecharam. Eu até procurei. Com a experiência que eu tenho. Tremendo. E eu não consegui nada. Tremendo. As portas se fechou. Porque Deus tinha falado. É verdade. E hoje temos até hoje trabalhando na obra do Senhor e queremos fazer muito para Jesus. Em nome muito. de Jesus. Eu tenho aqui na minha Bíblia, eu tenho uma folha por aqui que eu fiz um propósito na virada de ano. Amém. Que é os propósitos que eu tenho com Deus nesse ano de 2025. E vai concretizar em nome de Jesus. Então, meu amado, é uma trajetória de dor, de saudade, mas de muita experiência. Muita experiência. De muita graça. E eu quero te dizer que em toda essa dor que eu passei, nunca o Senhor me abandonou. Oh, maravilha. Nunca Ele me abandonou. Ele me confortou. No dia do Congresso de Jovens, ele usou uma mulher que eu também, se eu ver na rua, não conheço. Não sei quem é. E ela me orientou, Deus, através da voz daquela mulher, Deus me orientou, me instruiu, me consolou e me deu uma direção. Meu Deus, tremendo, né? Marche, eu marchei e marcho até hoje. Olha só. E
Depois tinha um congresso aqui no campo do esportivo, aqui na frente. E eu quero lhe dizer, uma senhora de um conjunto que estava ali abrilhantando, tocando, eu acho que era de Alvorada ou de Igrejinha, aquele conjunto. E essa mulher saiu do púlpito e deu a volta. E Deus me destacou. Tremendo. Ela entre uma multidão que caminhava ao lado da tenda para o lado de fora. Deus me destacou essa senhora, cabelos grisalhos, muito crente. E ela veio e eu só senti quando ela botou a mão no meu ombro e na minha testa. Olha só. E ali Deus bradou. Meu Deus, tremendo. A Hélia sabe disso. Eu tenho essa experiência. Eu não pesava meio quilo. Eu não tinha peso. Amém. Eu não tinha peso nenhum. Olha só. Enquanto Deus falava nesse ouvido. Meu Deus, olha só que então, experiência que Deus nunca abandona aqueles que decidem ao servir ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Não dá para você falar em outras situações, porque Deus ele é soberano em tudo. Amém. Maravilha. Enquanto o senhor relata, pastor, se sente, né, Henrique? A presença do Senhor é real aqui nesse lugar e as suas palavras são ungidas por Deus pelo breve relato que o senhor está dando aqui. E é incrível, pastor. Eu gostaria que a pastora Hélida também falasse um pouquinho a respeito de algo assim. Mas só para deixar uma deixa aqui, num parêntese, a sua trajetória, ela envolve dor com sofrimento. Uma coisa é dor ou uma coisa é sofrimento. Agora, quando há dor misturada com sofrimento, acaba sendo a dor sôfrega. É aquela dor da alma, aquela dor que às vezes muitos cristãos ainda não passaram, ou ainda não tiveram aquela experiência. E vocês, como servos de Deus, tiveram essa experiência de perder um filho, perder alguém da família tão querido, tão amado. Então, houve aquela experiência de dor com sofrimento. E nessas horas eu sei que somente o Espírito Santo de Deus para consolar. Com certeza ficou a saudade, ficou aquela melancolia, às vezes bate na alma de vez em quando, isso é natural do ser humano. Mas uma coisa me chamou a atenção, pastor, que vocês, olha, eu sinto a graça de Deus enquanto eu falo aqui, que vocês ainda seguem fazendo a mesma coisa que faziam antes para Deus. Vocês poderiam ter um antes e um após, um depois. Vocês poderiam ter uma divisão de vida ali no momento que o seu filho se foi. Vocês poderiam falar, dizer, não, até aqui a gente não tem mais força, vamos parar. Mas eu vejo que vocês seguem da mesma maneira, seguem com mais fervor ainda, porque vocês sacrificaram indiretamente, no sentido espiritual, o seu Isaac, aquela pessoa que vocês amavam, se foi. Deus, ele sabe todas as coisas, não sabemos, vamos saber na glória, algumas respostas somente na glória. Mas o que me chama a atenção, quero enfatizar que às vezes nós passamos tantas tribulações, mas não passamos nem 1% do que esse casal abençoado passou. E houve dor com sofrimento, aquela dor sôfrega na alma. Mas eles seguem firmes aqui nos caminhos do Senhor. É porque Deus tem projeto grande, pastor. Eu posso acrescentar, o Rick sabe disso. Depois de 3 anos, ele estava enterrado aqui. E o jazigo não era meu, porque um amigo, quando eu estava lá para comprar, ele chegou e disse, não, tu não vai comprar. Olha só como Deus cuida. Tremendo. O cuidado de Deus. Tu não vai comprar o seu. Eu tenho o meu. Você põe lá no meu. E quando der 3 anos, quando você precisar tirar, você compra daí com mais tranquilidade e você põe lá. E aconteceu isso porque Deus preparou. Amém. Então, colocamos lá o menino e depois de 3 anos e 22 dias eu fui lá, pagamos todas as taxas, né? Tudo que precisava para legalidade. Pegamos a liberação para me levar no meu carro, aos restos mortais dele. E eu e 2 amigos, amigos de peito. E fomos lá, o cemitério cortou a grama e tirou a tampa do caixão. E eu desci dentro do caixão, desci lá dentro do jazigo. Tem que lembrar que é no jazigo lá do Jardim do Éden, que é subterrâneo, né? Descemos lá e ali eu tirei tudo. E aí o meu amigo Marcelo Rosário disse assim, Alceu, eu vou descer e você sobe aqui em cima. Ele desceu, eu subi de peito. E eu subi, ele me alcançava. Então eu sei tudo que quebrou do meu filho. Sei tudo. Eu vi ele nascer. Olha eu só. vi ele vencer.
eu vi ele, o único que viu ele na rua, coberto com a lona. Eu vi no caixão, eu vi pôr no jazigo e eu tirei do jazigo e levei no outro em Chapecó. E olha só, quando tiramos tudo dali e colocamos, eu lacrei, coloquei no bagageiro do carro, embarcamos para lá. Minha esposa não viu porque não tem essa força, essa coragem. Eu tenho muita coragem, mano. Seja para enfrentar isso aí, seja para construir, seja para visitar, seja para apacentar, eu tenho muita coragem. Amém. A Muita, valentia que eu Deus tenho lhe fé. deu, né? E aí, largamos, chegamos lá, colocamos lá no jazigo e fomos para casa. Quando chegamos na casa da minha irmã, fomos dormir porque eu tinha que voltar cedo, madrugada, porque eu tinha compromisso na empresa. E à noite eu deitei, logo dormi e tive um sonho. Entrou naquele quarto um ser de branco. Meu e Deus, olha que eu tremendo. enxergava aquele homem da altura da cinta até a altura do peito. Oh, maravilha. E ele me entregava para mim uma caixinha muito Meu branca. Deus, olha, sinto e a graça entregava. aqui. E dentro tinha um osso. E quando eu fui para pegar, eu acordei. E a revelação veio na hora. Ficou um osso do Mateus lá. Olha, Largamos embora de madrugada, tinha dado uma chuva tremenda. tremendo. Deixei a minha esposa no apartamento e eu fui só lá para o cemitério. Estava aberto, cheguei, estacionei. De longe eu enxerguei o osso que estava dentro. Olha só. E ali eu fiquei 1 hora com o Senhor ali. Eu e o Senhor. E eu sentia ele ali. Meu Deus, olha. Eu incrível. sentia ele ali. Que bênção. Eu não tinha ninguém naquele cemitério. Só eu e o Senhor. Amém. E eu catei mais algumas coisas que eu achei ali. Uns fiozinhos de cabelo, uma unha, um ossinho da bacia. E aquele ossinho que Deus me mostrou, eu catei tudo. Quando eu tive paz no coração, o Senhor trouxe paz no meu coração e disse, não tem mais nada, pode sair. Olha só. Eu coloquei num guardanapo e fui para o carro e fui para casa. Cheguei em casa e disse, encontrei a Elia. Disse, achou? Sim, encontrei. Achei, Lembra que enxerguei de longe. é um ossinho esse da aqui, ó. falange. Assim. Olha, incrível, né? Esse aqui. Tremendo, né, Henrique? E eu coloquei num envelope, num lenço, numa caixinha, e está dentro de uma gaveta das minhas roupas, no meu lado do roupeiro, está lá. Porque não há necessidade de abrir agora lá. Mas para o senhor ver, missionário Adriano, o cuidado que Deus tem Tremendo. com a vida do homem, Meu Deus. com aquele que se dedica. O cuidado que Deus tem Tremendo. com aquele que serve a Deus de verdade. Amém. Que não usa de julgamento. Amém. Porque a pior coisa quando acontece uma situação dessa é o julgamento. Julgamento precipitado ainda, né, pastor? Julgamento. E então Deus cuidou. Deus levou, mas não desamparou. Amém. Deus levou, mas me amparou. Meu Deus do Isso céu. é muito importante. E interessante, pastor, esse seu relato aí, o senhor tem literalmente forças, porque qualquer um ia se desmanchar aqui, mas eu sei que o Espírito Santo lhe controla ali, mas é emocionante, e essa experiência sua aí, com o Senhor aí, foi incrível, é impactante. Aí é Deus lhe mostrando que tá com vocês até hoje, e Deus tem todo o controle, uma experiência incrível. Eu gostaria que a serva do Senhor, a pastora Elida, Paz do Senhor, pastora, poderia comentar algo a respeito do chamado de vocês, a respeito de do que acabamos de falar? Certo, posso sim. Então, a gente, desde que casamos, né, foi providência de Deus. Nós, quando mudamos para Bento Gonçalves, nós tínhamos as 2 crianças pequenas, não conhecíamos essa cidade, nós fomos nos adaptando. Não conhecia a cidade, não. olha. Que Chegamos tremendo. aqui no inverno, era muito frio. Meu Deus, Sofremos bastante com as crianças pequenas, mas sempre tivemos um cuidado especial de Deus conosco. Amém, Passamos por muitos vales. Amém. Quando chegamos aqui, não tínhamos dinheiro para nada. Eu sei. Nós recebíamos comida de pessoas que nos ajudavam e agasalho. Cuidado enfim. de Deus, né? Muitas pessoas nos ajudaram nessa cidade e Deus cuidou, Deus trabalhou. A gente teve condições de estudar, nós construímos 2 casas nessa cidade, depois negociamos, vendemos, compramos. Amém. E fomos abençoados financeiramente, Amém. fomos abençoados espiritualmente. Glória a Deus. Não estou dizendo que a jornada foi fácil. Eu sei. Foi difícil, teve muitos vales. Ainda sobre o acidente do Mateus, eu ainda tenho muita dificuldade de falar sobre isso. Com certeza, eu imagino. Faz 13 anos, mas eu ainda tenho dificuldade de falar. Eu imagino. Eu sei que Deus cuida dos detalhes, né? Amém. E Ele
permite que a gente passe pela prova, mas Ele nos ajuda. Ele passa conosco, vamos dizer assim. Amém. Né? Então, esse momento foi um momento difícil, mas Deus sempre esteve conosco. Tanto é que naquele momento assim que nós não tínhamos condições de pensar, chegou um amigo e disse, não precisa você se preocupar, porque a funerária te chama e diz aonde vocês querem colocar. Olha só. Chegou uma pessoa e disse, deixa que eu cuido disso. Tremendo, né? Aí nós morávamos numa casa grande, o Henrique conheceu, acho, a nossa casa. Não, você chegou em Bento, nós já não morávamos, mas Não, mas eu conheço. Conheceu a casa. E nós não tínhamos mais condições de morar lá. Em 30 dias, uma pessoa que eu nunca tinha visto, ela era corretora de imóveis, vendeu a nossa casa por um valor agregado, conseguiu colocar um apartamento, que é o que nós moramos até hoje, fez um negócio assim, tudo incrível. Pela providência de Deus. De Deus, né? Porque era uma casa de um valor bem agregado, que não é fácil de você vender muito rápido um imóvel, né? Sei. E Deus abençoou nesse sentido. Nós chorávamos e éramos confortados em vários outros, no nosso dia a dia. Porque o Mateus foi numa quinta-feira, final da tarde. Na sexta-feira, a gente deixou ele no cemitério. E no domingo à noite, nós estávamos na igreja e nunca mais paramos. Nós não faltamos culto pela dor, pela tristeza ou pelo choro. É isso que eu estava me referindo. A gente nunca faltou um culto, a gente nunca deixou de fazer a obra, a gente nunca deixou de trabalhar, a gente seguiu a nossa vida. Tremendo. Chorando, mas indo. E até hoje. Meu Deus, que bênção. Até hoje. Deus é maravilhoso, pastora Hélida, que é tipo o que eu acabei de relatar a respeito do pastor, de vocês, a irmã também falando a respeito disso. É justamente isso que eu enfatizei agora há pouco. Vocês nunca pararam. Não, nunca paramos. E eu sei que a dor, eu não posso dizer que eu sei, mas eu posso imaginar que a dor de uma mãe é muito maior do que qualquer outro tipo de dor quando perde um filho, mas falando da vitória que Deus tem dado para vocês, apesar da circunstância, Deus sempre mostrou para vocês que estava no controle da vida de vocês. Sim. E eu creio que esse testemunho que vocês acabaram de relatar é tão impactante que serve de consolo para algumas pessoas que têm seus filhos, as mães ou pais que têm os filhos nas drogas, no álcool, perdido na bandidagem, nas coisas que não agrada a Deus. Mas ouvindo o relato de vocês, eu creio que as pessoas que vão ouvir, vão assistir ou já estão assistindo, serão tocados. Poxa, o pastor, a sua esposa passou uma coisa que eu nunca passei nem 1%, e eu chorando por isso, por aquilo. Eu creio que é válido a vinda de vocês aqui também por esse sentido, para motivar aos pais, às mães que têm um seu filho que às vezes está perdido, mas nunca é tarde demais para orar e recomeçar a vida e para acreditar que Deus pode fazer a obra. Os servos do Senhor, mesmo perdendo o seu filho, seguem fazendo algo para Deus. Isso é louvável. Parabenizo vocês e é uma honra para mim. Eu gostaria que a pastora deixasse um recado para aquelas mães que estão sofrendo com seus filhos nas drogas, que é o caso de Bento Gonçalves e região, por gentileza. Sim. É difícil. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar para as mulheres, principalmente, que é o meu ministério mais voltado para o feminino, eu sempre falei uma frase, que não tem noite escura que impeça o sol de nascer. Oh, maravilha. E tem momentos que parece que a noite é tão longa, mas é nesse momento que a gente tem que saber que tem um Deus. Oh, maravilha. E que Ele está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus. Tem momentos que a gente parece que perde as forças. E um desses momentos foi o dia em que eu estava viajando, e quando eu cheguei, eu estava indo no aeroporto no Rio de Janeiro, quando eu recebi a informação que o Alceu estava no hospital e que estava já sendo internado para fazer a cirurgia devido ao coágulo na cabeça, devido ao AVC. E eu procurei imediatamente a Bíblia para ler alguma coisa, esperando um conforto, querendo um conforto de Deus. Uhum. E eu li em Provérbios 24, que diz: se fores frouxo no dia da tua angústia, as tuas forças serão poucas. Meu Deus, aí eu entendi, vai ser difícil. Porque Deus estava me dizendo, tenha força.
Tremendo. Então, naqueles momentos difíceis, a gente tem que acreditar que Deus está conosco. Porque se nós depender das nossas forças, elas vão ser poucas. É verdade. Né? E a mãe, ela sempre vai encontrar força em Deus, em Jesus. Confiando, Ele nos revigora a cada amanhecer, Amém. Ele nos dá esperança. E também tem que, quando uma casa... o esposo fica doente, é o marido que ficou doente e todos se voltam a cuidar daquela pessoa. Mas quando é a mãe que fica doente, é a casa toda que fica doente. É verdade. Né? Então, a mãe precisa ter força. Aquelas que estão assim com problema com os filhos, acredite em Deus. Faça um propósito, ore e busque que Deus, Ele não desampara. Eita, maravilha. Tudo que pedires em nome de Jesus, recebereis. É isso aí, meus amados irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala, missionário Adriano Ribeiro, diretamente daqui da Rádio ID Gospel, no programa Missão Transcultural, lembrando que é uma edição extra, né? O programa Missão Transcultural que vai ao ar todas as terças-feiras, das 21 às 22 horas, com enfoque em missões transculturais, trazendo sempre relatos de homens e mulheres de Deus, estrangeiros e brasileiros que estão no campo internacional e no campo também nacional. Mas nessa noite estamos com um servo do Senhor, pastor Alceu e sua esposa Hélida Dias, nos dando o privilégio, que testemunho incrível. Inclusive, no intervalo do louvor, estávamos comentando algumas coisas a respeito das missões também. Eu disse, pastor, o testemunho de vocês me impactou e serviu para mim, para eu me motivar ainda mais a seguir na obra do Senhor. Porque, meus amados irmãos, às vezes a gente passa dilemas pessoais, passa bombardeio nas missões, no trabalho da obra do Senhor, mas nada comparado com o que esses servos de Deus aqui estão relatando nessa noite. Isso serve para a minha vida e para a sua vida como motivação para seguirmos adiante. Às vezes a gente acha, passei por isso, aquilo, e nos desanimamos e nos tornamos Jonas. Queremos voltar, queremos ir para o outro lado e não mais em direção à vontade perfeita de Deus, e caminhamos na vontade permissiva de Deus. Mas ouvindo esse relato do pastor Alceu e sua esposa, pastora Hélida, nessa noite, nos motiva. A mim, eu vou sair daqui com uma injeção de ânimo, louco para voltar às nações, pastor, com o seu testemunho. Pastor Alceu, é uma satisfação imensa estar aqui com sua pessoa, sua esposa também, juntamente com Henrique Gomes aqui, e é um prazer imenso. Lembrando, antes que o pastor entre aqui no seu testemunho, lembrando que a Secretaria de Missões aqui, ó, Secretaria, Departamento de Missões, CMA, na coordenação do João Godoy, juntamente com, como se chama? Ramon Melo. Um grande abraço para João Godoy, Ramon Melo, que logo estarão assistindo, eu creio, ou no dia seguinte. Um abraço. Lembrando que você pode ainda contribuir, estamos em fevereiro, já passamos janeiro, mas aqui nesse carnezinho aqui tem uma folhazinha de cada mês, você pode contribuir mensalmente. Mas, mencionado Adriano, a coisa tá feia lá em casa. Não importa o valor, você pode contribuir com R$10, com 15, 20 por mês, ou até mais. Mas quantos são na sua casa? 5? Os 5 trabalhos? Cada um pode pegar um carnezinho, com isso você estará ajudando. Eu te digo isso com experiência própria. Eu sei o que é aguardar as pessoas que estão segurando a corda num campo missionário. Pastor René está na África, o pastor Mike Palma está lá em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Um grande abraço ao pastor Mike Palma, pastor René, os demais obreiros que fazem parte do grupo CMA, Departamento de Missões da Assembleia de Deus, na presidência do pastor José do Amarante. Lembrando que quando nós contribuímos para a obra missionária, o Senhor nos abençoa, mas não vamos fazer uma barganha com Deus. Vou contribuir para Deus. Não é isso. Você estará contribuindo no reino de Deus. Você estará investindo em homens e mulheres que estão no campo de batalha. É isso aí. E, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vamos dar continuidade nesse testemunho impactante, mas agora entrando na temática do que nós combinamos nessa noite, que é sobre o que o pastor passou. Pastor Alceu, bem-vindo novamente a esse segundo intervalo, nesse intervalo. E eu gostaria que você relatasse a respeito do que o senhor passou nesse vale. Amém? Amém. Vamos estar. Primeiramente, quero mandar um abraço à irmã Cirlei e Monísio, casal muito querido. Deus abençoe. Meus amados irmãos e amado missionário Adriano Ribeiro. Então, eu quero aqui agora estar relatando o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, na minha saúde e no meu ministério. E foi isso no mês de novembro, e nós vinha de uma
muito trabalho, tanto no campo como na congregação. Eu sempre gostei muito de fazer trabalhos na congregação, movimentos, porque a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo do Senhor descia e movia as águas do tanque, e a quem descesse dentro era curado. Então nós temos que mover as águas. Amém. Tem que mover as águas. Glória a Deus. O obreiro não foi chamado para ficar parado. É verdade. Então, vinha numa frente muito grande de trabalho, e eu me lembro que naquela semana eu comecei na terça-feira na sede, quarta, quinta, sexta, sábado de tarde, sábado de noite na sede, domingo de manhã na congregação e domingo de noite a ceia, que foi dia 10 de novembro. Quando terminou a ceia, nós saímos para ir para casa, eu já disse para ela que não estava muito bem. E no percurso entre a congregação e a minha casa, eu recebi uma ligação para ir na casa de um irmão. A Helena me disse: Alceu, você não tem condição. E eu fui lá. Chegamos lá, fizemos o que tinha que fazer na obra de Deus, e daí fomos para casa. E aí no outro dia nós passamos por ali, eu procurei um médico, a Helena na terça já viajou para o Rio e eu fiquei só. E aí eu recebi esses exames na quarta, na quinta-feira era feriado, sexta eu não tive mais condição, peguei aqueles exames debaixo do braço e fui para a UPA, fechei a casa, tudo, parece que eu estava sabendo, fechei todas as janelas do apartamento, fechei a porta e fui para a UPA. Nós moramos perto. E aí fui caminhando até lá, cheguei lá, já estava um pouco me esperando, porque eu tinha avisado algumas pessoas. E quando eu cheguei lá, eu tirei a foto e mandei para algumas pessoas. Mandei para ela, mandei acho que para minha filha, mandei para alguns irmãos lá da congregação. E essas pessoas começaram a se direcionar para lá. E quando eu cheguei lá, fui para a triagem rapidamente. Cheguei lá, a moça fez a triagem, eu disse: o que está sentindo igual? Tenho formigamento nessa mão aqui, nessa perna aqui, muita dificuldade. E um pouco de dor de cabeça, mínima coisa. Ela já me levou direto para dentro. E já veio uma médica, já me chamou. Quando ela abriu, ela só abriu o envelope, abriu a tomografia e olhou e fechou de novo e disse: fique aqui. Meu Deus. Saiu, veio mais 2 médicos com ela. E daí já me levaram numa cadeira de roda para um lugar, já me deitaram, já foram tirando aliança, relógio, óculos, carteira, celular, chave, tudo. E já me encheram de coisa. Meu Deus. E, bom, em menos de 10 minutos que eu cheguei lá, eu estava dentro da ambulância indo para Caxias. Olha só. Aí chegou ali a minha filha, chegou mais... Primeiramente chegou o irmão Douglas. Chegou ali, entrou lá dentro. Não sei como que aquele homem entrou lá dentro. Douglas chegou lá, e eu louvo a Deus por isso. Já chegou a minha filha, já chegou a irmã Niviane, e mais alguns irmãos que estavam lá fora que eu não sei quem que era. Esses eu vi. Pegaram as minhas coisas e a minha filha foi comigo para Caxias. Chegando lá em Caxias, estavam todos, estava aquela equipe, estava me esperando. Olha só. Estavam me esperando. Incrível. Neurologista, três neurologistas, neurologistas. E uma médica que foi designada para me cuidar aquela noite. E aí deram até o nome da médica. E nesse inteirinho me encheram de máquinas, e eu fiquei ali naquela maca. E lá pela mais ou menos umas 2 horas que eu estava ali, veio um neurologista, um médico, e falou para mim: eu sou o médico-chefe e amanhã às 7h30 nós vamos fazer uma cirurgia em ti. Eu quero saber como é que foi a queda, como é que tu caiu. Eu disse: eu não caí, não sofri queda, não bati a cabeça, nada. Foi assim, 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 assim. Ele disse: pois o senhor tem um coágulo no lado esquerdo, por isso esse informigamento e esse esquecimento no teu lado direito. Mas amanhã nós vamos te fazer a cirurgia de manhã cedo, tu vai ficar na UTI, depois tu vai para o quarto e vai estar tudo certo. No outro dia de manhã eu fui para bloco cirúrgico, e aí eu ainda falava, eu conseguia orar. Eu orava muito, eu orei muito, pedia misericórdia, falava com Deus e fui confortado com Deus naquele ambiente. Olha ali. Que bênção, né? E ali naquela noite eles me introduziram uma sonda também, e tomando soros e coisas ali, e fui para o bloco cirúrgico e logo eu não vi mais nada, e me acordei quando eu estava na UTI. E ali na UTI eu não estava conseguindo falar, porque tinha ar no nariz e tinha muito equipamento ali, um dreno na cabeça. E ali eu fiquei
aquela noite, e no outro dia, isso foi... Eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira, cheguei na sexta-feira, no sábado de manhã foi feita a cirurgia. Domingo à tarde eu já fui enviado para o quarto. Já saí da UTI caminhando e falando. Olha só. Cheguei no quarto. Tremendo. Aquele quarto, eu e a minha esposa, que sempre esteve comigo, é uma das... Que maravilha. Quando eu dobro o meu joelho para orar, eu agradeço pela vida da minha esposa. Maravilha. Porque se eu sofri, a minha esposa deve ter sofrido muito mais. Verdade. Agradeço pela minha filha, Ana Caroline, que talvez não esteja vendo, mas foi uma guerreira. Quando a Hélida precisava vir para descansar, ela ficava comigo, se esforçava muito. E então, quando eu cheguei no quarto, eu comecei a passar mal. A pressão foi para 20. Meu Deus, foi mesmo. E me deu um ânsia de vômito, eu vomitei e daí eu perdi a fala. Perdi a fala, perdi os movimentos, falei um pouquinho ali, mas já se foi. E me levaram para outro quarto e ali eu fiquei naquele quarto e os médicos toda hora vindo ali. Isso consciente, né? Isso. E aí foi levado para outro quarto e ali eu não falava nada. Eu queria falar alguma coisa e saía conseguia. Total, não, Tremendo, saía né? todo, Não saía. saía um emaranhado não era palavras, nada de palavras. E aí tinha alguma coisa que daí eu fazia assim, mostrava se era água, e se precisava ir no banheiro, e não falava, e a mão não mexia nada. Não tinha mais nem tato, né? Não. E ali eu fiquei. A minha esposa presenciou isso, a minha filha presenciou isso, o irmão Robson esteve lá, ele trabalha naquele hospital, ele presenciou, é uma das provas. E também a irmã Isabela, acho que o pastor José, né? Sim. Que nunca me deixaram só. Amém. Sempre. O pastor José e a irmã Isabela, Que sempre bênção. do meu lado. Sempre estiveram lá, apoiando a minha esposa, acompanhando. Glória a e Deus. aí, veja só, foi dia 16 que eu fiz a cirurgia. Dia 21, ao meio-dia, eu fui para o bloco de novo, foi aberto de novo, feito a segunda cirurgia, e ali Deus trabalhou. Tremendo. E eu fui para a UTI no dia 22, que era uma sexta-feira, né, Elia? E sexta-feira de tarde, foi quinta-feira de tarde, eu fui para a UTI, já depois da cirurgia, porque ainda de tarde eu fui, porque a cirurgia foi meio-dia. A segunda, fiquei na UTI aquela noite. Pela manhã eu já fui liberado para ir para o quarto, já falando de novo. Tu foi para o quarto no final do dia de sexta e sábado já veio para casa. Sábado de manhã Jesus me trouxe para casa, caminhando e falando. Olha que e maravilha. Mexendo a mão, mexendo o pé, andando pelas minhas forças. Meu Deus, o pastor José e a irmã bênção. Isabel foram me buscar lá, com muita alegria, e eu vim para casa. Mas eu quero relatar algo, o que eu passei. A angústia, a aflição, a agonia. Meu Deus. E a fúria do inimigo. A fúria, né, A pastor? fúria do inimigo. Com certeza, inimigo. É algo tremendo, que eu não né? desejo essa experiência para ninguém. Porque o inimigo ele não quer perder. Ele não quer perder, ele quer atribular. A função dele é perturbar o cristão. Perturbar, é verdade. E eu clamava ao Senhor, porque quando eu não tinha voz, eu não podia nem se eu pensasse na falar a palavra amor, não saía. Nem eu pensava daí. Olha só. Era em pensamento, eu orava em pensamento, em Só espírito. em pensamento, né? Pedia misericórdia para Deus, misericórdia. E lembrava das promessas que Deus tinha me feito. Amém. São muitas promessas. Amém. Pessoas que nunca me viram. Eu ali. E eu me lembro que eu não conseguia escovar os dentes com a minha mão, não conseguia raspar minha barba, não conseguia me lavar, nada. Era só com essa mão aqui, mas com essa mão esquerda é muito pouco. Isso já em quantos dias, pastor? Em quantos dias já? Do dia 15 até o dia 21. 23. 23 nós vamos para casa. Dia 23 dia 21. Bom. Então, veja só. Aí, a fúria do inimigo. Quando eu pegava no sono, ele não deixava dormir. Olha só. Ele vinha. Tremendo. Ele vinha mandar uma pessoa que eu até conhecia, pessoa que eu conhecia, pessoa que congregava comigo. Não assim para... Usava a imagem da pessoa. Eu sei a imagem.
para atribular. Eu nunca deixei, quando eu voltei em si, eu contava para minha esposa. Eu falava para ela, ó, o inimigo usou tal pessoa. Não ela, é uma pessoa boa, pessoa de Deus, pessoa crente, usava a imagem. E eu me lembro que no último dia que eu saí da UTI, eu fui para um quarto e lá tinha um senhor muito humilde, querido, cumprimentou a Hélia e me cumprimentou eu. E quando eu fui para o quarto, o outro quarto que eu estava, saí daquele quarto, fui para outro, o inimigo usou aquele homem a noite inteira para me atribular. Foi mesmo. Tribular. E quando eu repreendia, ele se tornava bem pequenininho e passava numa frestinha e surgia onde eu estava. Tremendo. Tipo assim, dizendo, você não vai vencer. Você não vai vencer. Então é uma batalha, você tem que enfrentar a enfermidade, você tem que enfrentar a fúria do adversário e vencer. E saindo de lá, com 2 cirurgias, viemos para casa. Chegando em casa, devido às introduções de sondas no aparelho urinário, porque não podia levantar, como é uma cirurgia da cabeça, não pode levantar, não tem como levantar. Eles não permitem. Então tu tem que ter sonda. E eu ali fiquei. Então, voltando para casa, chegamos em casa, começou uma dificuldade no aparelho urinário. E aí fomos, quase final de ano, né? Já quase Natal. Não se consegue médico. Mas Deus sempre prepara. Ele fere, mas as suas mãos também curam. Amém. Ele prova, mas não desampara. A Bíblia diz isso. E através da vida da irmã Patrícia, que trabalha na farmácia São João, ela falou com a filha dela falou com a secretária lá desse urologista, e conseguimos ir até o Taquini, e ele estava numa cirurgia, ele saiu da cirurgia e veio me atender. Olha só. Deus preparou. Tremendo. Pense num médico humano. Olha que bênção. Pensa num médico assim, porque Deus ele permite a ferida, permite a chaga, mas ele cura também. Ele não deixa só. Jamais ele deixa só. Jamais. Pode o teu pai e tua mãe te abandonares, eu, todavia, não. Senhor, não nos amparar. Então, e chegamos aqui, aquele homem me atendeu, aquele médico me atendeu, não vou falar o nome dele por ética, mas um médico humano, um médico que tem empatia, que Deus preparou. Deus preparou. Tanto é que eu o presenteei com a Bíblia. Olha que bênção. Terça-feira eu fui no consultório, ele me deu alta e eu apresentei ele com a Bíblia, porque eu fiz um propósito com Deus. Lá no hospital eu fiz vários propósitos. Olha que e já estou cumprindo todos. Amém. E esse homem me deu um abraço tão forte. Deu um abraço tão forte à minha esposa. Que bênção. E uma alegria transbordou no coração daquele homem. Olha que maravilha. Então, e ele passou a me cuidar. Logo tive que fazer uma outra cirurgia. Fazer implante que você fala, né? Não. De botox. De botox, na bexiga, porque devido à cirurgia ela ficou com uma capacidade só de 120 ml. Ela não. Então tive que fazer uma ali, seringar toda a bexiga e desobstruir um estreitamento que tinha dado devido ao machucador, devido à sonda. Olha. Muito dolorido, muito judiadinho, mas eu passei na presença do Senhor. Fiquei no hospital, dei alta, vim para casa, fiquei uns 8 dias de sonda, tiramos a sonda na segunda, na terça tivemos que colocar, porque na quarta era Natal. Na terça colocamos de volta, fiquei 15 dias. 15 dias? Aí tiramos, não deu, tivemos que colocar de novo. Aí foi terrível, porque o médico mesmo estava colocando. Ele mesmo se sentia muito mal. Olha. Porque não passava a sonda devido a um outro estreitamento que tinha entre a próstata e a bexiga. O canal fez uma dobra. E graças a Deus, clamamos por Deus ali, até ele falou agora terça-feira para nós, e Deus permitiu que passasse. Olha só. E até fazer a próxima cirurgia. O próprio médico falou, olha, incrível. Fizemos uma outra cirurgia. Ficamos de sonda, né? E depois tiramos, não funcionou. Ele colocou uma sonda que alarga, mas não conseguimos. Outra cirurgia, fazendo essa desobstrução desse estreitamento.
ficamos mais 4 dias de sonda, e aí, graças a Deus, agora está normalizando. Amém. Pela graça de Deus, está normalizando essa situação do aparelho urinário, e temos bem, ele já nos deu alta, tem ainda um pouco de dor, tem um pouco de dificuldade, mas nada perto daquilo. Dá para Deus tem cuidado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos feito vencedor. Agora, digo para o senhor, Deus fez um grande milagre. Deus preparou isso aí. Eu vinha numa frequência muito forte de trabalho. Eu sempre amei trabalhar. Amém. Eu gosto de trabalhar. Pastor José sabe disso e me chama para isso. Tanto agora, eu ainda somos, por bondade e misericórdia de Deus, terceiro vice. Estamos na frente do departamento de obras e construção, e também do departamento da família. Porque amo trabalhar para Jesus. E ganhamos alta e temos vencendo. E Deus fez um milagre, primeiramente na minha saúde. Olha Deus isso. me permitiu que eu passasse por esse vale. Nesse vale foi muitas experiências. Eu saio desse vale com alegria no coração, gratidão a Deus, muita gratidão. A palavra que eu trago às pessoas que estão ouvindo é gratidão a Deus. Você nunca pode questionar a Deus. Meu Deus, Nunca eu questionei a Deus, nem na partida do meu filho. Eu nunca. Maravilha. Quem sou eu para questionar ao soberano? Amém. Eu, pó e cinza, questionar a Deus. Meu Deus, Nunca. Eu não tenho nem coragem de me referir, me dirigir a Deus com a palavra por quê. É verdade. Porque eu não devo fazer isso. Então, nunca reclamar com Deus, questionar com Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Deus, ele é soberano e ele sabe todas as coisas. É verdade. Aquilo que ele tem preparado para ti, não falha, vem, mas Glória a aquilo que tu Deus. tem que passar, Amém. tu tem que passar. Amém. Porque ele nunca disse que o caminho seria É fácil, verdade. que a trajetória seria E fácil. nem mostra, né? É. O que será. É. E eu não posso me mostrar fraco no dia da luta, Amém. É como a Selma no dia da falou, é adversidade, verdade. Então, a palavra que eu tenho ao Deus que amo, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que tem contemplado a minha vida, tem contemplado a minha trajetória, o meu ministério, e tem feito promessa a nós, a minha esposa, é gratidão ao Senhor. Gratidão. Porque eu sei, hoje ainda falta algumas coisas mas é gradativamente, porque o Senhor não chega atrasado na nossa vida. Ele chega na hora certa. Ele jamais vai atrasar, jamais ele vai impedir que a tua bênção chegue, a não ser que você não faça por merecer. Então, nunca questione a Deus, gratidão a Deus, estamos vencendo. Foi difícil, foi uma experiência da fúria do inimigo contra a alma do crente. Por isso que eu digo, meus irmãos, não sejamos crente de qualquer maneira. Não dá para ser cristão de qualquer maneira. Não dá para ser modismo, mas temos que ser cristão verdadeiro, autêntico, irreverente, que seja que o inimigo se envergonhe, como diz a palavra, que o inimigo se envergonhe não tendo nada o que dizer de nós. Verdade. Amém? Porque Deus nos conhece por inteiro. Deus conhece a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso trabalho, o desejo do nosso coração. Então, a palavra que eu trago desse testemunho, desse livramento que Deus deu na minha saúde, é gratidão. Deus fez um grande milagre também na minha vida. E eu vou lhe dizer por quê. Eu tenho uma filha. E eu quero lhe dizer, eu acho que fiquei quase até uns 6 meses sem ir na casa da minha filha, porque não tinha tempo. Olha. Era visita, 2, 3 visitas por dia. O Henrique sabe disso, não sabe, Henrique? Sim. 2, 3, 4 visitas. Eu saía de casa, às vezes visita de manhã e às vezes à tarde. Sempre na obra. Né? E a minha esposa, ela saía 1 hora, eu já saía junto. Ela saía para o trabalho, eu saía para o trabalho da obra. E ela voltava e às vezes eu voltava, ela já estava dormindo. Olha só. Então Deus fez um milagre na minha vida. Tremendo. Eu preciso cuidar também da congregação primeira que Deus me deu, que é a minha esposa e a minha filha. Amém. Cuidar de mim. Amém. Muitas vezes não viajava, não tirava um período. Eu tenho algumas bênçãos que Deus me deu, porque aqui em Bento, podia ter relatado lá no início, quando nós chegamos, nós passamos um período difícil, né? Passamos
necessidade, fome. Justo, ela relatou um pouquinho também fome. nisso, né? Me lembro que a minha filha, ela mamava e o meu menino também, eram pequenos. E nós não tínhamos condição de comprar 2 sacos de leite, 2 caixinhas de leite para eles mamar durante a semana. Então, nós tiramos ela e comprava uma e misturava com água para dar para o Mateus. E eu vivia com roupas de doação, calçado de doação, e era uma alegria tremenda. Nunca deixei de estar na igreja, de fazer a obra do Senhor por causa disso. Nunca murmurou, né, pastor? Não. E então, milagre Deus fez na minha vida, para cuidar da minha família, cuidar de mim, e quando precisar sair para descansar, para sair com liberdade, não com a consciência pesada. Eu não queria sair, ou saía, não, tem que voltar domingo de manhã, porque eu tenho que estar na igreja domingo de noite. Porque se eu não estiver na igreja domingo de noite, o que os irmãos vão dizer? É verdade. E eu também preciso viver, eu sou humano. É verdade. Eu posso ser um pastor e pastorear, mas eu sou humano. Amém. Eu sou um ser humano. Verdade. Tenho dores, tenho sentimento, tenho família, tenho lar. Amém. Preciso descansar. E no meu ministério, eu levava toda a dor do povo embora. Eu chegava num lar e ali eu entrava na dor daquela pessoa, porque eu aprendi a amar as pessoas. Então Deus fez um milagre e eu ali arrumava mudança, roupa, alimento, trabalho, creche, consulta para cá, consulta para lá, na frete função do próximo, né? Isso. Era demais. Chovendo e eu fazendo mudança, me molhando e eu fazendo mudança, escuro e eu trabalhando, e ligava para um, ligava para outro para conseguir, para agradar o povo. E eu não ia conseguir agradar todo mundo. Eu não ia. Eu fiz muito por pessoas, e faria tudo de novo, porque o crente, ele nunca deve deixar descer no coração. Então, faria tudo de novo. Então, Deus fez um milagre no meu ministério. Deus me chamou para cuidar do espiritual das pessoas, para pregar a sua palavra, o alimento, a cura, o remédio. Se aceitar Cristo, se aceitar a palavra, é curado. Tremendo. Né? E eu digo uma coisa. Muitas vezes eu queria entregar ou colocar no coração de uma pessoa algo que ele não queria. Que não era aquilo que ele queria. Ele queria outras coisas. E não era aquilo. E eu me desgastava fisicamente, emocionalmente, tempo. E aí não estava dando. E Deus falou tudo isso comigo lá naquela cama do hospital. Lá na cama do hospital. Deus falou comigo. E ali eu comecei a fazer propósitos com Deus. Fiz propósito, fiz uma lista, está aqui no meio da minha Bíblia. E eu todo dia eu olho. Porque aquilo que coloquei é aquilo que vai ser. Então, esse testemunho que eu quero dar é para o elevo espiritual de quem está nos ouvindo, quem está assistindo, que a dor ou o ferimento que Deus permite, Ele cura. Agora nós precisamos entender o projeto. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Centro da vontade, é. Quando você está no centro da vontade de Deus, eu quero dizer que a minha dor maior foi nesse período que eu estava em casa com um problema no aparelho urinário que de fácil trato, do que muito mais preocupado e muito mais angustiado e abatido com o problema no aparelho urinário do que as próprias 2 cirurgias na cabeça. Incrível, né? Porque Deus, Ele permite a luta, mas até quando Ele quer. É verdade. Ele não permite que o inimigo avance dali, não é até aqui. Como ele disse a Jó. Toque na saúde dele, na vida, porém não. Na vida não. E eu vou dizer uma coisa para ti. Deus sempre esteve comigo naquele hospital. Eu creio. Entrava comigo nos blocos cirúrgicos e entrava comigo na UTI e ficava na UTI. Glória, maravilha. Eu sentia a presença de Deus. E isso é muito importante. Muito importante. Então, esse é o testemunho do milagre que Deus fez na minha vida, no meu ministério, na minha saúde. E eu vou sempre trabalhar para Jesus muito, porque Ele me chamou para cuidar da obra, para cuidar do seu povo, para apacentar o seu povo. Mas também eu quero dizer que nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso ministério, trabalhar diferente. Não é com não precisa se desgastar. Esse foi um dos aprendizados, né, que o senhor
Foi a experiência que Deus me deu. Adquiriu com Deus na prática, né? De cuidar mais da sua saúde, sim, de dar um tempo para sua família, para você mesmo, para o Senhor mesmo, ou seja, a gente faz esse desgaste às vezes não porque quer, senão porque a gente ama a obra. Mas aí eu creio que Deus lhe ensinou também isso. Mas é incrível, pastor, eu creio que nós estamos no aplicativo, não estamos? Estamos no aplicativo, o pessoal que está nos ouvindo no aplicativo, que deu uma caída aqui na internet, no Facebook, mas esse é um relato do pastor Alceu incrível. E o que eu posso dizer, pastor Alceu, para as pessoas que nos ouvem nesse momento é que Deus, ele forja os melhores soldados ou seja, as piores batalhas. Deus forja os melhores soldados em momentos difíceis, ou seja, nunca um soldado de guerra, de frente de batalha, será forjado na tranquilidade, no mar de rosa. Ele sempre será forjado em meio às lutas, em meio às guerras. É por isso que, falando naturalmente, os soldados são condecorados, ou seja, eles são premiados em medalhas, principalmente no exército, nas piores batalhas. Ou seja, quando o soldado volta de uma guerra, ele volta meio bombardeado, ele volta sequelado, mas ele é assim, condecorado, essa é a palavra, premiado ali pelo próprio general, pelo maior de todos, pelos generais, pelos superiores a ele. Então, eu vejo essa história como um soldado que passou pelo vale, mas Deus prepara os seus melhores soldados em meio à luta, em meio às batalhas. Eu creio que se Deus permitiu o Senhor passar por tudo isso, é porque coisas maiores virão. Olha, enquanto eu falo, eu sinto a graça de Deus aqui. Coisas maiores Deus está preparando para a sua vida. A experiência que a serva do Senhor, a pastora, também teve, vocês estiveram junto com seus filhos, vocês estiveram desde o início da caminhada, passando aqueles apertos econômicos, tendo que dividir ali o leite com um filho e com outro, misturar com água para poder render. Tudo isso serviu como alicerce para um futuro glorioso. Olha, eu sinto a graça de Deus enquanto eu falo, um futuro glorioso que está por vir. O melhor, olha, isso é tremendo, que eu estou sentindo a graça, que o melhor de Deus está por vir na vida de vocês. Vocês passaram muita experiência e é válido para aqueles que nos ouvem através do aplicativo, é válido esse testemunho. E eu quero de antemão já dizer que a gente vai trazer novamente o pastor, né, Henrique, só para contar literalmente o testemunho novamente, mas é válido dizer àqueles que estão nos ouvindo que Deus, ele forja os melhores soldados em momentos difíceis. O julgamento ele é precipitado às vezes na boca daqueles que às vezes não vigiam, julgam pela aparência, julgam pelo que está sucedendo, mas não sabem que os amigos de Jó também julgaram Jó. Eles não sabem que às vezes era uma permissão divina ali, por um propósito glorioso lá na frente. Jó, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. E é por isso eu senti de dizer para vocês, principalmente para vocês dois, que o futuro, haverá um futuro glorioso na vida de vocês, em todos os âmbitos, todos os aspectos. Amém. E o principal é a glória da segunda casa será maior que da primeira. E eu creio que Deus vai alavancar ainda mais o ministério de vocês, vai honrar ainda mais, porque aqueles soldados, eu sinto a graça de Deus aqui, sinto a misericórdia e o mover do Espírito Santo. O soldado que, como o Senhor relatou aqui, e ao mesmo tempo enfatizou, o Senhor nunca abriu a boca para murmurar, nunca abriu a boca para falar lamúrias, palavras de o porquê, e sim um para quê, buscando um propósito, não porquê, mas para que se vale. E aí Deus lhe ensinou, lhe deu essa lição de que você tem que cuidar mais da sua vida, dar mais tempo para vocês mesmos, ter um tempo de lazer, um tempo de viagem. Isso é notório e notável no meio dos servos que servem a Deus com todo o ímpeto, com toda a paixão. Mas houve uma lição, mas o principal de tudo, que no meio do deserto Deus foi glorificado. E eu creio que as pessoas que nos ouvem, aqueles que estavam conosco na live, eles foram edificados, e aqueles que ainda vão assistir até um certo ponto ali que caiu a live, mas vão assistir, porque Deus, ele faz Deus faz com que a gente possa ser edificado em cada testemunho, e seu testemunho ele é edificante e é glorioso na presença de Deus. E eu creio que Deus, ele está conosco nesse momento, e é válido que
Deus, ele é o soberano, como o Senhor falou. E na sua soberania, ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas eu costumo dizer que na presciência de Deus, ele já sabia que o Senhor estaria aqui na rádio hoje. Aqueles que estão nos assistindo, pois está sendo gravado. Logo, daqui a pouco o Henrique vai estar seguindo como se estivesse ao vivo, mas ele vai postar daqui a pouco que está gravando. É válido relatar, você que nos assiste nesse momento, você que está assistindo essa live, na segunda parte da live, eu posso dizer que Deus, na sua presciência, ele já sabia que o pastor estaria aqui juntamente com sua esposa, relatando todo esse vale que eles passaram, toda essa tribulação. Como diz o salmista Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E eu creio que isso se cumpriu na sua vida. E eu creio que Salmos também de 46 cumpriu na sua vida. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu creio que o Deus de Jacó esteve ali com a sua pessoa. E o Deus que foi o seu refúgio é o mesmo que nos dá essa graça de sentir a sua presença. E aí, como estamos sendo ainda, está gravando para a segunda parte, eu gostaria que a pastora também desse um pequeno relato do que a pastora vivenciou ali, em poucas palavras, porque houve momentos que ele estava ali, mas houve momentos que a pastora viu literalmente ali, presenciou durante todo esse dia. Poderia relatar algo? Claro. Por gentileza. Foi um momento de quase morte, vamos colocar assim. Sai bem de casa, entra no hospital e fica sem movimento, sem falar, sem conseguir comer. Para quem convivia com um homem forte, trabalhador, não parava nunca. De repente, tu vê aquilo tudo, em muito pouco tempo, desapareceu aquele homem. Tremendo. Então, foi difícil para mim, para minha família, que nós nunca tínhamos entrado num hospital. Olha só, nunca ninguém ficou doente na nossa família. A gente nunca tinha entrado no hospital. Tremendo. Então, para mim, foi muito difícil essa situação. E foi difícil, foi quase morte mesmo. Eu Tremendo. Vi isso. Tremendo. Poucas pessoas viram. Os médicos são acostumados com esses claro. Acontecimentos. Mas, para mim, para algumas pessoas, poucas que viram, foi assustador. Tremendo. E foi um período de 1 semana. Mas foi assim, da vida para quase morte. E aí nós vimos a igreja clamar e o milagre acontecer. Tremendo isso daí. Porque, do nada, ele não estava falando, não estava se movimentando, não tinha nenhum movimento. Num dia, fez a cirurgia e no outro estava bem. Voltou. E os médicos não garantiam nada. Eles sempre falavam assim, a gente vai tentar, vocês fiquem tranquilos, a gente vai fazer o que a gente pode. Tremendo. Né? Mas não falavam que ia ficar bom, que aquela sequela... Nenhuma segurança. Nenhuma garantia, né? Os médicos sempre dizem. Até teve um momento que eu tive que assinar um documento, porque era para fazer um exame com contraste, e eles disseram que podia ser mais agravante, e aí você fica entre, né, faz ou não faz. E eu decidi... Ele disse, bom, se você não assinar, a gente não vai fazer, mas a gente não vai conseguir ajudar além daqui. Eu disse, então, a minha saída é assinar o documento e eles conseguirem fazer o tratamento conforme devia ser feito. E, graças a Deus, deu tudo certo. Tremendo. E eu posso afirmar que nosso Deus é Deus de milagre. Amém. Porque eu vi como estávamos e aonde chegamos, e depois mais aquele processo, foram 60 dias, em 60 dias foram feitas 4 cirurgias. 4 cirurgias? 4 cirurgias. Deus esteve conosco, sempre nos confortando, vamos dizer assim. Tremendo. Foram momentos difíceis. É incrível, pastor, as suas palavras, o seu breve relato aí, testificando, testemunhando também do que a irmã presenciou. É incrível, serve de lição para muitas servas do Senhor que também passam com os seus esposos que estão na obra e às vezes não sabem o que fazer. Mas eu estou certo, eu posso falar com maior certeza, segurança de que a sua fé também foi inabalável, pois de nenhum momento a serva do Senhor recuou. O Senhor, até aqui não tem como, eu já vi que já era. Não, eu creio que a sua fé foi inabalável. E a sua fé misturada com a fé daqueles irmãos, daquelas irmãs do círculo de oração,
das pessoas que estavam participando conosco aqui na live, que conhecem esse casal abençoado, aí é válido, aí nós vemos o mover de Deus. Enquanto Pedro estava lá na cadeia, no cárcere, o povo estava lá na casa clamando ali. Até que de repente Pedro surpreende, a guria vai lá, estende, olha, fica, nem abre a porta, tão surpresa. Mas, ou seja, Deus ouviu o clamor ali do povo e as cadeias ali foram soltas de Pedro e Pedro conseguiu passar. E eu vejo um relato meio parecido com essa história bíblica. Enquanto a igreja de Bento Gonçalves, não só de Bento, mas da região onde conhece esse casal abençoado, Santa Catarina, outras regiões mais, o pastor disse que até mesmo de fora do Brasil. Meus irmãos em Cristo Jesus, você que está assistindo, é válido orar por aqueles que precisam de oração. Um clamor de um justo pode muito nos seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E eu creio que o clamor de vocês que estiveram ali clamando na direção do pastor José Lamarante, pedindo, implorando, dizendo: orem pelo pastor, orem, clamem. E eu creio que irmãs do círculo de oração, irmãos, obreiros que amam esse casal, estiveram orando. E podemos dizer que não foi em vão vossas orações. Eu quero dizer que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E como enfatizei há uns minutos atrás, enfatizo novamente, eu vejo um novo mover próximo na vida dos servos de Deus aqui desse casal abençoado. E posso afirmar que a glória da segunda casa, sinto a graça de Deus aqui, será maior do que a primeira. E o que está por vir é muito maior, pastor, do que o Senhor tem do que o Senhor tem presenciado, do que o Senhor tem vivido, não só por esses momentos, mas desde os seus primórdios do chamado de Deus na sua vida. E eu sinto lhe dizer, eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto o mover do Espírito Santo. E assim como Deus lhe provou que está com o Senhor, Ele vai mostrar para muitas pessoas que abriram a boca. Olha, eu sinto a graça de Deus de falar sem medo. Abriram a boca com um julgamento ou de repente com um pensamento precipitado. Vai mostrar para eles que Deus é com o Senhor, que Deus é com a pastora e que Deus é aquele que levanta, e quando levanta Ele capacita, Ele supra, Ele respalda, Ele envia, Ele faz o impossível, até mesmo aquilo que embaraça a mente dos médicos. O Senhor faz com que o impossível aconteça, e ainda que os médicos não reconheçam no momento, mas eu creio que muitos médicos ficaram confundidos, porque o Deus, o médico dos médicos, Senhor, o Yeshua Yamashia, esteve ali com o Senhor, esteve em cada momento, em cada situação, esteve ali junto com o Senhor, e até hoje está aqui para a honra e glória do Senhor. E esse dia de hoje está sendo marcado na minha vida como algo que me impactou. O seu testemunho me alimentou, o seu testemunho me motivou a seguir adiante, porque às vezes a gente passa dilemas pessoais na vida e às vezes se desfalece um pouco, é normal do ser humano, mas ouvindo um relato como esse, praticamente de Lázaro ressuscitando dos mortos para a vida novamente, e a sua recuperação é notória e notável, que foi muito rápido. Como diz a pastora, vocês viveram momentos que vocês não esperavam. Viveu durante muitos anos ao lado de um homem vigoroso, cheio de gás, cheio de vida. De uma hora para outra desfalece. Porém, por alguns dias nada mais. Deus é o Deus que permite esse vale para que o nome dele seja glorificado na terra. Glória a Deus. Pastor, uma satisfação imensa estar aqui com a sua pessoa. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria que o senhor deixasse suas últimas palavras. E de antemão, daqui a pouquinho eu vou agradecer também. Pode ir. Missionário Adriano, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse espaço que nos concede de estar aqui, e também pela vida do Henrique, que está nessa rádio. Uma gratidão a Deus. Henrique é um companheiro de muito tempo, como eu digo por aí, como um filho. Quero adorar a Deus pela sua vida, pelo espaço que o Senhor nos concedeu, de estar aqui testemunhando. Foi um propósito que tenho feito com Deus e vou cumprir do resto dos meus dias, de testificar do milagre que Deus fez na minha vida. Quero agradecer também a vida da minha esposa, da minha filha, já falei. Agradecer a Deus pela vida do pastor José e irmã Isabel, pelo empenho, pelo cuidado, sempre estiveram ao nosso lado. Agradecer pela Igreja de Cristo em Bento Gonçalves, e no estado de Santa Catarina, as minhas irmãs no estado de Santa Catarina,
e o Brasil, fora do Brasil, pessoas que oraram. Eu quero agradecer a Deus pelas vossas orações e pedir que vocês não deixem de orar por mim, para que Deus, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia, sem sequela, sem nada, com liberdade, porque o desejo do meu coração é fazer a obra do Senhor. E que orem para que Deus faça a vontade dele na minha vida, que eu possa estar no centro da vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor como ele quer que seja feito. Amém? Pregando a palavra como ela é, ensinando como ela é, apacentando como é para ser apacentado. Então, minha gratidão a todos que oraram, a todos que jejuaram, que intercederam. Eu tenho certeza que não foi em vão. Hoje eu estou aqui testemunhando da grandeza do Senhor na minha vida, do milagre do Senhor na minha vida, porque a sua oração foi ouvida. Em nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus. Você foi o relato e a gratidão do pastor, falando com convicção de que ele é grato a Deus, primeiramente pelo milagre, e segundamente pela oração de cada um de vocês que oraram, clamaram a Deus. Quero dizer, pastor, que a satisfação é toda minha, é nossa aqui, do nobre colega aqui, Henrique, do Paulo também, que não está presente, mas está assistindo e sabe que o senhor está aqui relatando o seu testemunho. É uma honra tê-lo aqui. Me sinto privilegiado da parte de Deus em estar aqui cara a cara com vocês, frente a frente, entrevistando e ouvindo esse relato tão poderoso em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Pastora Hélida, suas palavras, por gentileza. Gratidão pela oportunidade. Sempre que nós tivermos oportunidade de falar da grandeza do nosso Deus, nós vamos falar. Porque o conhecemos e sabemos que Ele é bom. Muito obrigada. Aleluia. Eu quero deixar o meu abraço ao Paulo Ricardo, também, que é um dos diretores daqui. Gratidão, irmão Paulo, pelo carinho, por estarmos aqui, dando esse testemunho. Eu quero adorar a Deus pela sua vida e a vida da sua esposa. Um abraço, meu companheiro. Eita, maravilha. É isso aí, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É o pastor Alceu Dias, pastora Hélida Dias, esteve conosco nos dando essa honra dos seus relatos tremendos e impactantes. Eu e o Henrique aqui vamos sair daqui a pouquinho da rádio impactados mais uma vez com mais um programa Missão Transcultural. Lembrando que hoje foi uma edição extra com o impacto do testemunho de vida, não só do que ele passou por esses dias do milagre, mas sim da sua carreira, do seu chamado. E esse é o objetivo do programa Missão Transcultural, enfatizar o enfoque ao chamado de cada um dos servos e servas de Deus que são entrevistados de longe, de perto e aqui pessoalmente. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala, missionário Adriano Ribeiro. Muito obrigado, pastor Alceu, muito obrigado, pastora Hélida, pela presença de vocês. Um abraço, um forte abraço para vocês. Até um próximo programa que vocês vão ter outra oportunidade, em nome de Jesus. Eu creio que a hora passa muito rápido, pastor. Eu tenho muitas coisas para o senhor relatar e também falar a respeito da obra que o senhor já fez para Deus, não somente aqui em Bento Gonçalves, mas também na região. Um grande abraço para todos os servos do Senhor que estão sempre ao lado de vocês, amém, que estão assistindo, vão assistir a segunda parte. E quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesse programa Missão Transcultural. É uma honra. Muito obrigado, pastor, muito obrigado por se deslocarem, por dar esse tempo tão precioso de vocês para vir a esse programa Missão Transcultural nessa rádio, nesse empreendimento gospel, posso dizer. Um dos idealizadores, o servo do Senhor Paulo, juntamente com o Henrique aqui. Um abraço para o Paulo. Muito obrigado, senhoras e senhores, por tudo nessa noite, pela sua audiência, pela essa segunda parte novamente. Quero deixar uma deixa aí, amém, o Henrique. E gostaria, pastor, que vocês fizessem uma oração por aqueles que nos assistem e principalmente pela cidade. Eu sinto de Deus de pedir essa oração pela cidade de Bento Gonçalves e também pelo empreendimento aqui, a rádio ID Gospel, amém? Para que Deus continue usando esse canal de bênção, não só no programa Missão Transcultural, mas em todos os programas que tem aqui e para aqueles que ainda terão aqui nesse empreendimento de rádio. Gostaria que o senhor orasse. Vamos estar orando. Amado e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nos concedeu e pedir a bênção sobre esta rádio, Senhor, sobre a vida do Henrique, sobre a vida do Paulo, sobre os programas que aqui tem, Senhor. Prospera esse empreendimento, prospera esta obra, prospera esse canal de bênção, esse canal de anúncio da palavra do Senhor, aonde as pessoas, os irmãos e as irmãs vêm aqui para anunciar, para propagar a palavra do Senhor. Pai amado, abençoa, Pai, também as pessoas que participaram deste programa, assistindo, ouvindo,
comentando, derrama da tua unção, da tua graça. Se tiver alguém com necessidade de oração, visita-os com a tua misericórdia e com a tua graça. Também eu peço, Pai, pela cidade de Bento Gonçalves, cerca essa cidade com os teus anjos, acampa um exército de anjos com a espada embainhada ao redor, cobre com teu sangue, salvando todas as classes sociais, levantando um povo com graça, com unção, com vitória, levantando um povo com coragem para fazer a diferença nesses últimos tempos. Abre as portas, Senhor, para que nós possamos evangelizar, falar do teu amor, falar das tuas grandezas a este povo, Pai. Senhor amado, derrama da tua unção, da tua graça sobre a vida do nosso pastor presidente, pastor José e mãe Isabel, a diretoria desta igreja, Pai. A tua unção, a tua graça, Pai, o teu poder sobre nossas vidas, nos usando e nos capacitando, e que nós possa dizer: eis-nos aqui para fazer a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe a vida de você grandemente. Continue usando grandemente. Amém. Um grande abraço a todos.